Fala piloto, Rodrigo por aqui e nesse vídeo vamos falar sobre piloto automático. Muitas vezes eu recebo perguntas do tipo: Rodrigo, vale a pena me tornar um piloto? Os aviões estão cada vez mais modernos, o piloto automático está cada vez mais sofisticado. Será que a profissão de piloto ela não vai acabar? E se eu me formar agora, eu investir meu tempo, investir meu dinheiro na carreira de piloto e depois eu for substituído por um robô? Muitas pessoas têm essa preocupação e se você pensa assim, eu te entendo, realmente assusta. A gente olha para a tecnologia atual, a gente vê carro dirigindo sozinho. Então a tecnologia ela está realmente bem avançada. Mas será que ela vai avançar ao ponto de acabar com a profissão de piloto? Isso é o que vamos ver nesse vídeo. Você sabe quem é esse cara aí da foto? Esse cara aí da foto ele se chama Elon Musk. Você provavelmente já ouviu falar dele, afinal, hoje em dia ele é o cara mais rico do mundo. Ele supera o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, e supera Bill Gates, que é o dono da Microsoft. Ele é fundador de várias empresas, dentre elas a Tesla, que atualmente é uma montadora de carros e é a montadora de carros com maior valor de mercado do mundo. Para você ter uma noção, o valor de mercado da Tesla é de mais de $1 trilhão. Só para te dar um efeito de comparação, olha aí na sua tela o valor de mercado das outras montadoras de carro que a gente tem por aí. Ou seja, a Tesla sozinha vale mais do que a Toyota, a Volkswagen, a Mercedes, a GM, Hyundai, BMW, Honda, Ford, Fiat, Kia, Peugeot, Nissan e Renault juntas. Só para você entender a complexidade da coisa, se você fosse dono de todas essas empresas e você vendesse todas, ainda assim você não teria dinheiro suficiente para comprar a Tesla. Ou seja, a Tesla é uma titã das montadoras de carro e ela surgiu recentemente, surgiu do nada. E qual foi a grande sacada da Tesla? Como que eles conseguiram obter um sucesso tremendo nessa indústria, sendo que a indústria já estava extremamente consolidada e é extremamente competitiva? Eles investiram pesado em tecnologia e automação. Eu não sei se você sabe, mas a Tesla ela só fabrica carros elétricos, mas não são aqueles carros elétricos que andam 5 minutos e acaba a bateria, ou então nem aqueles que andam no máximo a 50 km/h, que são feios. Os carros da Tesla são bonitos, têm autonomia de mais de 600 km e o Model S Plaid, que é o carro mais novo da Tesla, é considerado o carro mais rápido do mundo, fazendo de 0 a 100 em menos de 2 segundos. Mas um dos grandes diferenciais da Tesla, talvez o seu principal diferencial, seja o piloto automático. Você já imaginou você entrar num carro, você digitar o endereço na central multimídia e o seu carro ele te leva sozinho até aquele endereço em completa segurança? Pois é, isso já é realidade. A Tesla conseguiu fazer isso. O carro, ele dirige sozinho, ele identifica placa de trânsito, ele identifica semáforo, ele identifica pedestre. Se algum carro avança o sinal, ele identifica isso através dos sensores dele, ele calcula a melhor forma de evitar colisão e ele vai reagir sozinho, seja desviando, seja freando ou até mesmo acelerando. É algo realmente impressionante a tecnologia desse carro. Mas por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com a aviação? Eu estou falando isso para te mostrar o seguinte: apesar da tecnologia absurda que a gente já tem na indústria automobilística, ainda assim o motorista ele é obrigatório. A Tesla ela tem uma medida de segurança que ela obriga o motorista a ficar com a mão no volante. O volante do carro ele tem um sensor e se o motorista ele tira as duas mãos do volante, se o volante percebe que não tem ninguém segurando ele, depois de um determinado tempo, não sei exatamente quanto que é, o carro ele começa a apitar, ele fala para o motorista, coloca as mãos no volante. E se o motorista não colocar as mãos no volante, ele sai sozinho do piloto automático. Já houve inúmeros casos de americanos que foram levados para a delegacia porque deixaram o piloto automático dirigindo sozinho e foram para o banco do carona, ou então deitaram o banco do motorista para poder tirar uma onda. O que isso quer dizer? O que isso mostra para a gente? Isso mostra que, apesar do motorista em um Tesla ele não ser mais necessário, ele ainda assim é obrigatório. E olha só que louco, né? Um carro ele consegue ir para frente, consegue ir para trás, consegue para um lado, consegue para o outro. Ou seja, ele consegue manobrar em duas dimensões diferentes. Já o avião ele manobra para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Ele manobra em 3 dimensões. Isso dá uma complexidade muito maior para a aviação do que
para a indústria automobilística. Em uma batida de carro, as consequências elas não costumam ser tão graves, né? Ainda mais em carro moderno que a gente tem hoje em dia. Claro que de vez em quando ocorre uma fatalidade no trânsito, mas isso é exceção, não é regra. Já na aviação, em caso de um acidente, as consequências costumam ser desastrosas. Qualquer problema que der um carro, você simplesmente para no acostamento, você liga para o guincho e pronto. O máximo que acontece é você perder algumas horas da sua vida esperando o guincho chegar. Algum problema que dê no avião, você não tem acostamento, você não tem guincho para te rebocar. Você vai ter que dar um jeito de pousar. Decolar é opcional, mas pousar sempre é obrigatório. Então, se atualmente o motorista de um carro que já é capaz de dirigir de forma 100% autônoma, ele ainda é obrigatório, imagina no avião. Imagina no avião que opera num ambiente muito mais complexo, muito mais regulado e muito mais perigoso. Isso acontece porque, para que a tecnologia ela seja aceitável, ela tem que, antes disso, vencer 3 barreiras. A barreira da confiabilidade, a barreira da legislação e o fator cultural. Vou explicar um pouquinho cada um deles. A primeira barreira que o automatismo vai ter que enfrentar é a barreira da confiabilidade. Já aconteceu contigo de você estar mexendo no seu computador e de repente o computador trava? Aí você precisa reiniciar, você precisa formatar, um arquivo do sistema operacional ficou corrompido, você não consegue mais ligar o computador. Ou então, você estava lá de boa, mexendo no seu Instagram, ou então mexendo no WhatsApp, e aí você foi tentar abrir uma figurinha, foi tentar abrir um vídeo, e a tela simplesmente apaga, o celular não liga mais, aí você precisa levar para assistência técnica, aí o cara fala que precisa trocar a tela, e você chora porque uma tela nova custa uma fortuna. Agora imagina se o computador do piloto automático simplesmente resolve travar durante o voo e não tem nenhum piloto a bordo para pilotar a aeronave manualmente. Pois é, eu imagino que essa viagem não vai ter um final muito feliz para os passageiros. Isso acontece com o computador, acontece com o celular, acontece com o carro da Tesla e acontece também várias vezes com o avião no dia a dia. Já ocorreram várias vezes onde eu estava pilotando e o piloto automático simplesmente resolveu parar de funcionar e eu tive que pilotar a aeronave manualmente mesmo. Já teve algumas vezes também que o piloto automático simplesmente decidiu que não queria mais viver nesse mundo e resolveu tentar cometer suicídio, jogando o nariz do avião para baixo. E aí muitas vezes quando isso acontece, obviamente o piloto que está prestando atenção, ele desativa o piloto automático e pilota normalmente. Então, o piloto de um avião, ele não está na cabine de enfeite, ele está lá justamente para isso, para assumir o comando da aeronave se tiver algum problema com o piloto automático. Além disso, o piloto automático não só ele está suscetível a falhas, a curto-circuito e até mesmo algum problema mecânico, mas o piloto automático é só um robô. Como um bom robô, ele executa a programação que foi inserida nele. Mas a pergunta é, será que o engenheiro que programou o piloto automático, que programou esse robô, ele conseguiu pensar em todas as situações possíveis e imagináveis que podem acontecer em um voo? Ele conseguiu botar o que o piloto automático vai fazer em cada situação? Ou será que ele esqueceu uma única situação e aí quando essa situação acontecer, o que o robô vai fazer? O que o piloto automático vai fazer? Ele não está programado para lidar com isso. E aí, novamente, entra o papel do piloto em tomar decisões e pilotar o avião. Pilotar o avião é muito mais do que você atuar nos comandos, você fazer curva, subir, descer. Pilotar uma aeronave no século XXI é muito mais sobre gerenciar sistemas do que realmente atuar nos comandos da aeronave. Realmente, o piloto automático atualmente ele consegue fazer um pouso sozinho, consegue. Só que o piloto ele é necessário para, primeiro, programar o piloto automático, depois monitorar o piloto automático e atuar e tirar o controle da mão do piloto automático se por acaso ele tem algum mau funcionamento, se começar a se comportar de uma forma inesperada. Além disso, o piloto ele também tem que monitorar o funcionamento da aeronave. Ele vai monitorar o motor, o sistema hidráulico, todos os sistemas da aeronave, o piloto está o tempo inteiro monitorando. Ele não fica lá jogando Candy Crush no celular durante um voo. Ele está o tempo inteiro monitorando os instrumentos do motor, os instrumentos do sistema hidráulico, do sistema de pressurização. E se tiver qualquer problema, ele vai ter que atuar, ele vai ter que tomar uma decisão. E tá aí uma coisa que a gente não conseguiu ensinar uma máquina a fazer ainda, a tomar uma decisão consciente. Você até consegue colocar o piloto automático para comandar a rota da aeronave, mas não é tão fácil assim você fazer um robô tomar uma decisão. Eu não sei se você curte Fórmula 1, mas em 2022 eu venho acompanhando bastante as corridas. E olha,
A Red Bull, né, não sei se você sabe, mas é uma das maiores equipes de Fórmula 1, construiu um carro sensacional. O carro é muito bom em curva, o carro é ainda melhor na reta, ele tem muita potência e ele está batendo até mesmo os carros da Ferrari. Só que tem um pequeno problema, o carro ele não possui essa chamada de confiabilidade. No Grande Prêmio de Bahrein, o Max Verstappen, que é o piloto da Red Bull, que foi campeão da Fórmula 1 em 2021, ele teve uma falha no motor e teve que abandonar a corrida. E aí na última volta, o seu companheiro de equipe, o Sérgio Pérez, também teve um problema de motor. Ou seja, de nada adiantou eles terem um carro super bom, super potente, que é bom em curva, se o carro não consegue entregar tudo isso com consistência. A mesma lógica se aplica com os aviões. Não basta o piloto automático ser bom, ele também tem que ser à prova de falhas. Muito mais à prova de falhas do que um carro de Fórmula 1. Se o carro quebra, a equipe perde a prova, mas ninguém morre. Se o piloto automático falha e não tem um piloto a bordo para assumir, as consequências são bem mais graves do que um carro de Fórmula 1 quebrar. A segunda barreira que encontramos para termos aviões 100% autônomos são as legislações. Vamos supor que o Elon Musk ele resolveu abrir uma fábrica de aviões. Então ele usa toda a tecnologia da Tesla em um avião. Então você vai lá, você consegue programar tudo certinho, o avião é super inteligente, a prova de erro é perfeito. E o avião tem capacidade para ser 100% autônomo. Nem precisa de um piloto a bordo. Só que aí, uma vez na vida, um passageiro derrubou café em cima de um ponto lá da aeronave, infiltrou o café, deu um curto-circuito, o avião tem uma falha e cai. Quando o avião cai, normalmente mata algumas pessoas, e as leis elas buscam punir os culpados. E existem dois motivos para a punição. O primeiro motivo para você punir alguém, do ponto de vista legal, é para fazer com que aquela pessoa que cometeu aquela transgressão, ela se sinta culpada e se arrependa dos seus atos, e não cometa o mesmo erro ou a mesma violação novamente. Então, o primeiro objetivo de uma punição é o objetivo pedagógico, é o de gerar uma mudança de comportamento. E o segundo objetivo é de dar a sensação de justiça para quem foi lesado. Saber que alguém foi punido. Sempre que ocorre algum dano, sempre que alguém perde algum patrimônio, ou então perde uma vida, alguém tem que ser responsabilizado. E se o robô que estava pilotando, vão fazer o quê? Pegar um taco de beisebol e quebrar o robô? Será que isso vai trazer uma sensação de justiça para quem perdeu um filho naquele acidente? Para quem perdeu um pai, para quem perdeu uma mãe, quem perdeu um marido, uma esposa. Atualmente eu moro em Santa Maria, né, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. E a cidade ela ficou nacionalmente famosa quando houve um incêndio numa boate. Talvez você já tenha ouvido falar desse episódio, foi o caso da boate Kiss. Era uma noite, no dia 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria. Santa Maria é uma cidade universitária, tem muita gente jovem, muita gente vai para balada. E uma dessas baladas, a boate Kiss, o pessoal da banda usou efeitos especiais, sabe? Aqueles fogos, faíscas. E uma dessas faíscas fez com que a espuma do teto começasse a pegar fogo. E aí o pessoal se desesperou. E aí demorou um tempo para o pessoal perceber que a boate estava pegando fogo. E aí o pessoal começou a tentar sair do local. Só que aí deu problema na hora de sair também, porque só tinha uma saída. O segurança ele não entendeu que a galera estava fugindo do incêndio e tentou fazer o trabalho dele de impedir o povo de sair sem pagar. Não tinha muita saída de emergência, na verdade só tinha uma saída. Enfim, no final da história, esse episódio deixou 242 mortos e 636 feridos. Foi um desastre total na história da cidade. A cidade tem cerca de 250 mil habitantes, então praticamente todo mundo conhecia alguém que morreu na Boate Kiss naquela noite. Foi uma comoção geral na cidade e 8 anos depois do evento, ninguém tinha sido preso ainda. E durante esses 8 anos, você podia ver familiares das vítimas, das pessoas que morreram na Boate Kiss, fazendo manifestação, sentindo-se injustiçados pelo fato de ninguém ainda ter sido punido. É uma característica do ser humano querer buscar a justiça. Agora imagina um avião autônomo cair por conta de um erro no piloto automático. Quem vai pagar essa conta? Quem que vão mandar prender? Vão prender o robô? Vão prender o fabricante da aeronave? Vão prender o dono da empresa aérea? O cara que programou o robô? Pois é, então, a questão jurídica, a questão legal também influencia muito. O cara que assinar uma lei permitindo aviões autônomos, tem que ter muita coragem, tem que ter muita confiança de que nada vai dar errado. E provavelmente quando cair um avião autônomo pela primeira vez, esse cara que autorizou, ele vai ser chamado no tribunal para poder explicar
por que ele autorizou esse tipo de voo. Então essa barreira da legislação também é extremamente relevante para tornar o piloto substituível. E aí, o que tá achando do vídeo até agora? Tá curtindo? Se você estiver gostando, se esse vídeo está fazendo sentido para você, então já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal porque agora vai ficar ainda melhor. A terceira barreira que o automatismo encontra para poder substituir completamente o piloto é a barreira cultural. Quando foi a última vez que você viajou de avião? Eu quero que você se lembre da última vez. E sabe quando o avião está pronto para decolar? Está alinhado com a pista, certinho, pronto para decolar? Aí o piloto ele aplica a potência máxima, você ouve o barulho do avião, você ouve aquele barulho cada vez mais alto enquanto o piloto vai aplicando potência, o avião começa a tremer, e aí você olha para o lado, você vê o passageiro com aquele olhão gigantesco de Mônica, segurando o apoio do braço como se fosse um bote salva-vidas no meio do oceano. Tem gente fazendo sinal da cruz, rezando, pedindo para não morrer naquele voo. Quando começa uma turbulência, então, nesse momento você consegue testemunhar até um milagre da conversão divina. Você vê o ateu virando crente, começando a rezar, pedindo misericórdia para hoje não ser o dia dele. E você lá, super tranquilo, de boa. Uma universidade na Inglaterra fez um estudo sobre o maior medo das pessoas. E esse estudo identificou que um dos maiores medos do ser humano é o medo de altura, seguido de perto pelo medo de falar em público e pelo medo da morte. Ou seja, o medo de voar é algo extremamente comum e atinge cerca de 33% da população mundial. E se a gente parar para olhar, esse medo ele é completamente irracional. A chance de você morrer em um acidente de um avião é de 1 a cada 11 milhões. Isso significa que, estatisticamente, se você todo santo dia você pegar um avião e fizer um voo, você vai ter um acidente fatal a cada 30 mil anos. Você vai morrer uma vez a cada 30 mil anos. Só para você ter uma noção, para comparação, a chance de você morrer em um acidente de carro é de 1 em 5 mil. E olha só que engraçado, eu conheço pessoas que se recusam a entrar no avião, que falam que voar não é seguro, que é muito melhor viajar de carro. Obviamente que isso está muito errado, extremamente errado. Viajar de avião é muito mais seguro do que viajar de carro. Então por que as pessoas têm medo de viajar de avião, mas não tem medo de viajar de carro? Por uma questão cultural. Qual foi a última vez que você viu uma reportagem de um dia inteiro sobre um acidente de carro? Eu acho que nunca, né? Você nunca vê isso. Um acidente de carro que fica vários dias repercutindo na mídia. Agora, eu consigo lembrar de vários acidentes aéreos que ficaram dias e dias e dias sendo passados e repassados na TV, entrevista com a família das vítimas, entrevista com autoridades do governo, entrevista com todo mundo, com especialista da Globo. O Boeing 737-800 da Gol, que estava desaparecido desde o final da tarde de ontem, foi localizado próximo à aldeia indígena de Capoto e Metotiri, no Alto Xingu. Years since an Air France flight carrying 228 passengers crashed into the Atlantic. O acidente aconteceu por volta das 3h50 da tarde. A aeronave caiu em uma cachoeira, no córrego do Laje, na zona rural de Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce. Isso porque, por mais que eles sejam bem mais raros, os acidentes aeronáuticos eles têm um grande vulto, eles ficam marcados na cabeça das pessoas. Já o acidente de trânsito é algo tão comum que nem nos damos conta mais. É algo do dia a dia, simplesmente faz parte do dia a dia. E isso faz com que as pessoas tenham mais medo de avião do que de carro. Agora, se as pessoas já têm esse medo todo de voar no avião, sabendo que tem, no mínimo, 2 pilotos altamente treinados na cabine, imagina se não tivesse piloto nenhum. Se os aviões começassem a não ter pilotos, muitas pessoas iriam deixar de voar, e muitas pessoas deixando de voar significa que a empresa aérea vende menos passagem. E se a empresa aérea vende menos passagem, ela quebra, ela vai à falência. Não sei se você sabe, mas uma empresa aérea ela precisa vender passagens para ganhar dinheiro e com esse dinheiro poder girar a sua operação. Se ela não ganhar dinheiro, ela vai à falência. Por isso que, por mais que você tenha uma tecnologia perfeita, você ainda precisa que os órgãos reguladores autorizem o voo sem piloto, o que é praticamente impossível, sejamos realistas. Mas se por acaso, digamos que tem um cara lá muito corajoso que resolve assinar uma lei assim, permitindo, ainda assim, muita gente vai deixar de voar por puro e simples medo. E o medo é uma emoção muito poderosa, ela nos impede de realizar certas ações. Eu conheço algumas pessoas que não usam Pix e quando você pergunta o motivo, ela responde: eu tenho medo, eu não confio. O Pix é uma tecnologia maravilhosa, ajuda muito na nossa vida, no dia a dia, só que ainda assim,
milhões de pessoas deixam de utilizar essa tecnologia simplesmente por medo. Então agora você acha que esse cara que tem medo de passar um Pix, ele vai embarcar num avião sem piloto? E outra, se você parar para pensar do ponto de vista racional, simplesmente não vale a pena para a empresa aérea tirar o piloto de dentro do avião. Deixa eu explicar. Para você fazer 1 hora de voo em uma aeronave Boeing 747, a empresa aérea precisa gastar aproximadamente $25 mil, o que dá em média R$125 mil. Digamos que um piloto de 747 ele recebe por volta de R$30 mil por mês. E ele costuma voar em média 80 horas por mês. Isso significa que a hora desse piloto na cabine, vale R$375. Então, para cada hora de voo, o salário do piloto corresponde a R$375 daquele custo de R$125 mil para manter um 747 voando por 1 hora. Ou seja, o salário do piloto corresponde a aproximadamente 0,3% do custo de operação da empresa aérea. Irrisório, o piloto é praticamente de graça para a empresa aérea. Então, não faz sentido a empresa aérea arriscar perder cliente, arriscar tomar um processo se o avião cair, tirando o piloto da cabine de comando. É uma economia porca, é o famoso barato que sai caro. Então, nesse vídeo eu expliquei que existem 3 barreiras que impedem que o piloto seja substituído. A primeira barreira é a da confiabilidade da tecnologia, que não basta o piloto automático ser bom. Ele também precisa ser à prova de falhas. A segunda barreira é a da legislação. Alguém vai ter que se responsabilizar quando tiver algum acidente com um avião autônomo. E quem vai ser esse cara? Por fim, a terceira barreira, que é a barreira cultural, e a meu ver é a barreira mais difícil de ser rompida. Se as pessoas têm medo de entrar no avião com 2 pilotos a bordo, imagina se for um robô pilotando. E no final, isso tudo não vale a pena. Uma economia de um salário de um piloto não vale a pena, porque o salário do piloto é praticamente irrelevante perto dos outros custos de uma aeronave de linha aérea. É que nem você comprar uma Ferrari e não utilizar o ar-condicionado, porque você vai gastar mais combustível com o ar-condicionado ligado. Por isso que eu pessoalmente acredito que a tecnologia está avançando muito. E vai chegar no momento que o piloto vai entrar no avião e ele não vai fazer praticamente nada. Ele só vai ficar lá sentado monitorando o piloto automático. Só que ele vai ter que estar sempre presente. Ele vai ter que estar sempre pronto, ter que estar sempre treinado para resolver alguma emergência. Para se algum sistema parar de funcionar, ou então se o piloto automático parar de funcionar, aquele profissional, aquele piloto, ele tem que ser capaz de intervir e colocar a aeronave no solo com total segurança. Então, a minha opinião, concluindo, a minha opinião é que não, o piloto ele nunca vai ser substituído. A carga de trabalho dele vai diminuir. E cada vez menos ele vai passar a ser um gerente de sistema do que o cara que efetivamente pilota a aeronave. Mas ele sempre vai estar presente na cabine. Logo, se você pensa em começar a carreira de piloto, mas você tem medo que a profissão deixe de existir, cara, fique super tranquilo com relação a isso. Você está seguro. Por pelo menos mais uns 100 anos, não tem chance da profissão de piloto terminar. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, espero que ele tenha resolvido de uma vez por todas essa sua dúvida, se a profissão de piloto vai acabar ou não. E se você curtiu o vídeo de hoje, peço que você retribua deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal. Isso ajuda demais a gente e também motiva a gente a continuar produzindo vídeos com informação de qualidade para você, como esse aqui. Agora eu queria saber de você, eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Você acha que a profissão de piloto vai deixar de existir? Eu consegui te convencer de que a profissão de piloto ela veio para ficar? Me responde aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar saber a sua opinião. Um abraço e até mais.